Rapaziada, como é que vocês estão? Tão bem? Bom, esse vídeo aqui vai ser sobre uma pergunta que eu recebi lá no direct e acho que dá pra fazer um vídeo com isso. É porque o 38 em diversas declarações aí, ele fala que só compra Bitcoin dentre todas essas altcoins que a gente sabe que surge. Ano a ano surge um monte de altcoin aí. Algumas são projetos que dá pra você olhar do que se trata, outras são puro meme, você deve ignorar mesmo, ou comprar para arriscar mesmo, algo do tipo, sei lá, vai do seu perfil. Mas umas são completamente inúteis e essas já são descartáveis. Mas no geral, por que tanto o 38 quanto várias outras pessoas que estão no mercado focam exclusivamente no Bitcoin, esquecem todo o resto? E se você deve fazer isso, tá? Se isso deve ser feito para você. Será que essa estratégia é puramente foco? Você focar no ativo e só esse? Ou você pode esquecer o Bitcoin e focar em outro ativo, que a lógica vai ser a mesma? Será? Vamos descobrir aqui nesse vídeo. Primeiro de tudo, o Bitcoin, ele não foi a primeira cripto, o projeto cripto descentralizado. Teve outras, o eGold e outras por aí, que tentaram ser uma cripto descentralizada da internet. Porém, o Bitcoin foi a única que teve êxito, tá? Teve algumas diferenças do Bitcoin para as demais que vieram antes dele, que é o não a não identidade do seu criador. O Satoshi permaneceu no anonimato. E isso talvez foi o maior gol de placa que esse indivíduo ou esse grupo de pessoas tiveram em relação à ideia Bitcoin. O Bitcoin em si talvez não tivesse ido para frente o projeto, ia ter gente batendo na porta, há relatos de FBI batendo na porta desses outros projetos que antecessores do Bitcoin. E o Satoshi, como lunático, sabia muito bem disso e sabia que tinha que ficar no anonimato. Por isso, o Bitcoin, a ideia é Bitcoin, o ativo Bitcoin é totalmente descentralizado e para muitas pessoas ele é o único ativo cripto realmente descentralizado ali. Outros se vendem como descentralizado, mas só o Bitcoin é realmente descentralizado. Por quê? Porque a maioria dessas outras altcoins tem criadores conhecidos e tem fundações ali por trás que podem influenciar em decisões da comunidade. A própria Ethereum aí com o Vitalik, a gente sabe que uma busca bem simples aí no Google, a pessoa já se depara com o criador daquele ativo descentralizado. Aí certamente você já fica com uma pulga atrás da orelha, tá? E, no geral, as fundações ali podem sim influenciar a comunidade em decisões da rede. Já o Bitcoin, não. Ele é descentralização total, desde a sua adoção, tá bom? O código do Bitcoin, a arquitetura, o projeto ali em si, tá tudo documentado, é código aberto e pode ser copiado, e foi copiado por inúmeras altcoins aí. Só que a adoção genuína, essa descentralização genuína do Bitcoin, que não foi imposta por ninguém, não teve campanha de marketing ali, apenas pessoas com mesma se convencendo da ideia e tendo o Bitcoin, adquirindo Bitcoins. Só isso. Isso, essa descentralização genuína ali da ideia e da aceitação não pode ser replicada por nenhum altcoin. Por isso que a descentralização total significa não ter dono, CEO, ninguém ali que pode influenciar a rede, nenhum governo pode proibir devido a isso, ou encerrar a atividade. Como bem falado aqui, outros ativos antecessores do Bitcoin tiveram ali uma certa proibição, uma ameaça para encerrar o projeto ou nem dar continuidade ao projeto, tá? As regras da rede são imutáveis, protegidas pelo consenso dos usuários. Todo mundo
que tá comprando seu Bitcoinzinho ali, entendeu e entendeu o consenso ali, entrou em consenso com as regras e tá comprando seu Bitcoin. Por isso que, por exemplo, não importa se o Bitcoin vale 80 mil dólares, 100 mil dólares, 200 mil dólares. As regras nunca serão alteradas. Qualquer pessoa no mundo pode rodar um nó e validar transações sem precisar de permissão de ninguém. Isso significa que o Bitcoin verdadeiramente é o único ativo digital que ninguém pode confiscar, censurar, inflacionar e por aí vai. Bom, o problema dessas outras altcoins, essas outras criptos aí, enquanto o Bitcoin se mantém descentralizado, a maioria das outras criptos tem pontos centrais de controle ali também. Seja Ethereum, com o Vitalik, a fundação Ethereum ali, a XRP, que também tem criador e é uma empresa que controla ali por trás, a Cardano, com seu criador também, empresas que controlam ali, que são responsáveis por grande parte do desenvolvimento. Bom, todas essas outras cripto tem um ponto central ali que quando você se convence da ideia Bitcoin, é difícil você olhar para essas outras altcoins e tentar enxergar o mesmo valor realmente ali por trás que não vai enxergar. Você pode tentar especular em relação ao projeto e outras com relação a outras coisas, mas em descentralização é um pouco mais complicado. O Bitcoin, de uma maneira bem resumida, ele é o ouro digital, tá? Ele é imutável, a oferta é limitada, ele é resistente à censura e a segurança é no máximo. Bom, o Bitcoin, ele é a liberdade, o resto pode ser uma aposta, tá? Você pode ter apostas ali na Ethereum, por exemplo, na Solana e por aí vai. Até Memecoin você pode enxergar um certo valor ali em relacionado a alguma coisa, mas em si são apostas em projetos. A maioria dessas altcoins tem equipe por trás e são basicamente startups que funcionam com campanha de marketing, por aí vai, contratando influencers para divulgar o projeto que promete revolucionar alguma coisa, contratos inteligentes e por aí vai. Porém, o Bitcoin é a única criptomoeda que pode ser realmente considerada um dinheiro digital. O objetivo é liberdade e segurança no longo prazo. Não perca muito tempo com essas outras, foque no Bitcoin, principalmente inicialmente, para você entender o mercado ali e aí vai do seu grau de risco que você quer ter na sua carteira, você pode adequar essas outras altcoins que agora você tem que ter a ciência que muitas se vendem como descentralizado porque viram que esse tema, essa palavra convence muita gente. Porque já entenderam a ideia do Bitcoin. Aí você tá lá, abre a sua Binance e vê todas aquelas outras criptomoedas e você já associa ao Bitcoin. Fala, nossa, é tudo igual. Vai lá, compra. Mas não é, no fundo não é, e você tem que ter ciência disso. Se você tiver ciência disso e realmente ainda quiser comprar ali, bom, então você já sabe diferenciar e sabe muito bem o que está comprando, tá bom? O 38 já entendeu isso. O 38 já é cara muito velho aqui no mercado. Ele já sabe disso. E ele, se eu não me engano, tem alguns cortes aí que fala que ele já teve Ethereum, algo do tipo assim. E ele vendeu, acho que essa história ele vendeu. E ficou só com o Bitcoin, porque realmente, até pela filosofia do 38, o Bitcoin é o único que se encaixa, tá? E é isso, o Bitcoin, ele é a única descentralizada, ele é o único caminho com uma ideia descentralizada. E compra Bitcoin, tá? Fica aqui com esse vídeo e valeu!